outro, deixa eu ver aqui, o outro hino que nós usamos lá é esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui a tela. É o hino Corajosos, tá? Também na versão do cantor cristão. Esse hino ele se refere à bandeira cristã, né? Nós temos a bandeira. Deixa eu refazer aqui, peraí. O hino dos embaixadores, depois o hino da bandeira cristã, assim, hino nacional, oração pela pátria. Aí vem, e esse aqui é o último, né? Então, eu corrigi aqui. Né? Alvos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, em alto erguei o seu pendão. Firme sempre até morrer. Ok, então são três bandeiras, três hinos, né? Oração pela pátria, afirmando o propósito e corajosos. E nós temos os cânticos, né? Então, deixa eu ver aqui se eu acho os cânticos. Vou voltar lá para a apresentação. Então, nós estamos nessa parte aqui. Então, esses são os hinos mais utilizados, especialmente por conta das bandeiras, né? Os três primeiros e o Mensagem Real, o hino anterior, chamado hino oficial, o primeiro hino oficial. Agora, quanto aos cânticos, nós temos aqui algumas sugestões, né? Que vocês podem utilizar. Mais uma vez, repetindo aí, você pode usar aí o talento dos instrumentistas, você pode pedir ajuda ao Ministério de Música da igreja, você pode levar uma banda de embaixadores de outra embaixada, tá certo? E por aí vai. Então, eu selecionei alguns aqui que são também executados na embaixada e a gente costuma cantar também nos encontros, né? Deixa eu começar aqui pelo compromisso real. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Juntei 207 mil e... Eu já escolhi, tenho que lutar, servir a Cristo Rei e não desanimar, não olhar pra trás, manter meu ideal,
pois sou embaixador, embaixador real. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Vou manter meu compromisso, sempre pronto pro serviço, pois sou embaixador. Essa banda aí era uma banda que tinha lá no Rio de Janeiro, Projeto Crer, uma banda muito boa, né? Fazia um trabalho muito bom, mas infelizmente seus membros se afastaram da igreja, afastaram da organização e estão distantes. Tem uma música aqui que eu gosto muito, vou passar para vocês aqui, e é do Inário, né? Nós temos um Inário dos Embaixadores, ele já está esgotado, né? Mas ele existe ainda para a gente utilizar e vamos ver se em breve a gente consegue reeditá-lo. Embaixador do Rei, leal a Jesus, firme no Mestre ando, sempre em sua luz, 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 luz. Embaixador do Rei, seja leal, conservando o corpo limpo e tendo uma vida real. E o outro é esse aqui, que ele vai cantar várias músicas aqui, um medley, né? E é lá no Sítio do Sossego. Que orgulho, embaixador. E essa é a parte que a gente tinha para compartilhar com vocês aí. Estou à disposição aí para dúvida, para pergunta. Podem falar. Boa noite, Jairo. Opa, boa noite. Não é, aí tá a Rosiane, mas é porque eu tô com toda a esposa, tá? É Marcos que tá falando. Tudo bem, Marcos? Logo a gente resolve isso aí. Viu, Jairo? Tranquilo. Precisava tirar uma dúvida. Normalmente, na igreja que eu estou já tem 10 anos lá,
mas eu sempre fui aquele cara de trabalhar nos bastidores, né? Então sempre gostei até de estar no ambiente dali do refeitório da igreja. Normalmente sou eu que até que movimento isso aí. E aí surgiu essa oportunidade de eu fazer algo diferente, né? E dom musical é uma coisa que eu não tenho, né? E eu queria saber, eu posso recorrer ao ministério para me dar um apoio em relação a isso? E até porque a igreja, ela agora que ela começou a ter um, um grupo de louvor que leva a sério, até minha esposa tem feito aula de cântico e tudo, mas foge muito da minha zona de conforto, que é o quê? Tá ali trabalhando nos bastidores, não que eu tenha problema com relação a estar aprendendo esse tipo de situação. Realmente isso é fora do meu cotidiano. Mas eu posso então chegar de repente no meu pastor e solicitar, vou precisar da ajuda do louvor para isso. Isso pode e deve, entendeu? Embaixador do rei tem que caminhar junto com o ministério da igreja, junto com o pastor, usando ministérios que a igreja disponha, entendeu? Quando você não puder, você põe as gravações. E também uma coisa muito bom, Marcos, que eu esqueci de falar, que você me chama a atenção agora, estimular que embaixadores do rei estudem, entendeu? Então, ele estudar flauta, estudar violão, que são os instrumentos com retorno mais rápido, também traz resultado para a embaixada, entendeu? E ter paciência com o menino, né? Os meninos, às vezes, vai tocar lá, a nota vai sair meio, né, meio devagarzinho, meio, né, vai no ritmo dele, vai acompanhando ele aí, mas essa coisa de incentivar a capacitação do menino também, né? Você vai estar se capacitando, mas junto com você, procura ali dois, três que tenham, né, essa vontade, esse gosto, e quem sabe falar com a igreja, não, a igreja, nós estamos precisando de um violão lá na embaixada, né? Alguém que possa ajudar lá, entendeu? Porque 99% das igrejas têm uma pessoa que toca violão, né? Que é um instrumento mais comum. Ou então um teclado, o que for disponível, entendeu? Mas deve sim, deve sim. Outro? Tá Mais todo alguma? mundo satisfeito. Exato. Wellington, tá todo mundo satisfeito. Eu anotei algumas coisas aqui, Jário, mas eu gosto de dar oportunidade para os irmãos, né? Eu costumo dizer para os palestrantes que eu tenho contato direto com os palestrantes, Deixa, semanalmente. Já deixa eu fazer que, uma pergunta. opa, A gente pode cantar a música do cantor cristão, aquela. Não é do cantor cristão, né? É um hino da nação mesmo, é. Salve, lindo pendão da esperança, salve o símbolo augusto da paz. É o hino da Ele tá, bandeira, Dom. porque é o hino à bandeira, né? O título dele no cantor É, cristão é esse. Mas é só uma pergunta mesmo, se a gente poderia cantar. Poder pode, entendeu? Mas aí você vai estar acrescentando o hino, não tem problema nenhum. Porque quando ele chegar nos congressos, nos acampamentos, o que ele vai ver são aqueles três hinos da cerimônia, né? Que consta dos nossos manuais e da nossa prática. Mas não tem problema, vai aprender a mais, não vai atrapalhar nada, não. Ok, obrigado. pas- rapaz, pastor, eu Vamos lá. tenho uma questão. Nossa igreja tem pouca criança. E eu estou tendo uma dificuldade muito grande de trazer os meninos, né? Então, assim, os embaixadores aqui na nossa congregação, 10 anos atrás era forte. Depois, aquele pessoal sumiu, cresceram, e nossos pastores aqui tinham desejo de voltar aos embaixadores. E eu já cheguei com os dois pés assumindo. Aí o que acontece? Minha dificuldade está sendo trazer crianças, esses jovens, para o grupo. E aí eu estava vendo, você falando assim, questão da bandeira, né? É uma ação, ela tem o seu período, ou tem um processo até que chega um dia, vamos fazer esse evento. Não, a bandeira, como é um dos
elementos assim que o valor é mais alto, né, de investimento, na medida que houver disponibilidade financeira, na primeira oportunidade deve ser adquirida a bandeira. Que a bandeira, você vai aproveitar ele na bandeira, o canto do hino, as cores da organização e a insígnia. Você já tem três dados importantes ali que você pode extrair da bandeira, no trabalho dos postos ou também na devocional. Lá na nossa embaixada, a gente criou uma metodologia de trabalho que a gente faz a devocional integrada com o trabalho nos postos. Então, a gente canta o hino, a gente faz juramento, a gente faz cores, faz insígnia, a gente faz um combo, né? Utilizando exatamente a presença da bandeira. Então, a bandeira ela tem uma riqueza muito grande desses elementos aí que você vai aproveitar. Marcos está com a mão levantada aí, né, Marcos? Já é só aproveitar, já que o Wellington tem um monte de perguntas, de fazer as minhas primeiro. Ah, até o que o Cláudio citou agora em relação à dificuldade de trazer jovens à igreja, a igreja passou um bom tempo ali, minha esposa chegou a ser uma época, pegar uma época boa, né? Vamos dizer assim, uma colheita boa que tinha bastante jovem, tinha criança, até grande parte eram adolescentes, não eram nem crianças. Hoje eu vim do trabalho escutando essa música, a primeira dos Embaixadores, só que num ritmo totalmente diferente, a batida é diferente, e eu estranhei, eu falei, eu acho que eu não estou escutando a mesma música, porque eu vim, então eu não estou exagerando. Eu acho que umas 20 vezes do caminho que eu vou do trabalho até em casa, eu escutei umas 20 vezes. E eu percebi uma coisa, há uma certa rigidez quanto a não mudar a letra, mas sim é o estilo da batida da música, o ritmo da música, que eu vim com ela na cabeça já. Eu falei, eu não gravei toda, mas eu tava com quase ela 100% gravada. Eu falei, já que eu tô escutando a mesma música, tem, Você está tem falando, algum. você tá falando firmando propósito? Oi? É firmando propósito? Eu acho que é o primeiro hino. Deixa eu olhar aqui para ver se é. Sendo embaixador, eu quero? Isso. Isso, esse é o hino oficial. Não tem rigidez, não, Marcos. Tem não. Entendeu? Tem embaixada que canta no estilo mais clássico, né? Aquele do piano. Outro canta numa batida até de rock, entendeu? Não, não tem rigidez, não. Tá? O que a gente não pode alterar, em termos de música, é o hino nacional. O hino nacional a gente não pode mexer, tá certo? Mas a execução dos hinos, né? Se alguém quiser fazer um arranjo ali, aí mantém a letra, né? E faz o arranjo, não tem problema não. Então tá bom, então. Era só para saber porque o ritmo que eu escutei hoje era mais legal. Mas fica tranquilo que no ritmo de pagode eu sou carioca, não vai rolar. Eu também não gosto. Eu sou, eu sou carioca, mas eu Legal, não gosto de pagode. tá joia. Essa foi boa, hein? Também sou carioca, Marco. Fechou aí, ué. Acho que o pessoal já tá satisfeito aí. Vamos lá, ainda bem que eu esperei, né, Jairo? Porque duas das perguntas que eu tinha separado aqui, os irmãos já perguntaram em partes, né? E a minha primeira foi um pouco da pergunta do Marcos e da pergunta e comentário do Cláudio a respeito daqueles conselheiros que não têm esse talento musical, como esse conselheiro que vos fala, e algumas igrejas que ainda não têm um louvor estruturado, uma equipe de cantos completa, mas o Jário já respondeu para os irmãos que pode colocar o playback, pode colocar o vídeo com letra, porque isso vai auxiliar e muito. Essa era uma das perguntas, mas já foram respondidas. A segunda, eu queria que o conselheiro Jairo explicasse um pouco e conversasse um pouco com os nossos aspirantes a conselheiros a respeito da importância da música dentro da Embaixada do Rei. Na sua jornada, nas embaixadas, nos eventos que você visitou, a real importância de não esquecer e não deixar a música de lado, porque
por vezes, seja por dificuldade musical, falta de apoio, falta de recurso, ou esqueceu ali uma caixa de som para ligar o celular, algumas embaixadas têm deixado isso de lado um pouco. Não, vamos deixar para o acampamento que lá eles vão cantar. Vamos deixar para o congresso ou para quando um irmão ou a irmã Raquel Brits, né, que é da, se não me engano, foi a irmã que falou que é da área da música aí, né, e já começou cantando muito bem aqui, já quase fazendo uma inspiração musical. Então, a real importância e qual importância a música deve ser dada dentro da Organização Embaixadores do Rei. Então, a gente precisa, primeiro, pensar no planejamento, né? Com o tempo, a gente vai fazendo as coisas no automático, né? Mas a gente precisa planejar a reunião. Ao planejar a reunião, eu já vou detectar que eu tenho essa dificuldade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou ter reunião próximo sábado com a embaixada. Hoje é segunda-feira. Então, eu já vou entrar em contato com a liderança da igreja para saber o que que eu tenho. Bom, eu não consegui organizar para esse sábado. Nem a caixinha de som eu consegui. Então, eu vou explicar para os embaixadores que tem essa necessidade que eu não consegui resolver, mas na outra reunião já está tudo acertado, né? A gente sempre precisa primar muito pela palavra organização. Quando a gente vai fazendo muito improviso, a gente perde o sentido, perde a direção e o embaixador ele fica desorientado. Se eu fizer improviso todo sábado, não somente na parte da música, em qualquer outra parte, né? Trabalho nos postos, estudo bíblico. Se eu improvisar, nós temos um grupo hoje de meninos, especialmente os adolescentes, que eles estão à nossa frente, né? Em várias questões. Então, ele vai perceber que a gente não está preparado, que a gente não se estruturou, e isso vai desanimar, vai desestimular. Então, a parte da música se eu tenho três músicas, né, ou três hinos, ou três cânticos, né, ou misturado, que eu tenho a ideia de começar a ensinar lá na embaixada. Mas, porventura, um ministro de música não pode ir lá na embaixada. Mas eu posso combinar com ele, ó, no culto pode inserir esse hino aqui, cantando com a igreja, porque aí eu vou falar para a embaixada que vai ser cantado na igreja, né? A gente grava lá no canto congregacional e leva para a embaixada. Posso fazer assim também, né? Em última instância, não tem esse recurso na igreja. Eu posso buscar em outra igreja? Pode, desde que você combine isso com o pastor da igreja, né? Toda vez que você vai sair da cerca, do limite da igreja, você tem que estar em comum acordo com o pastor da igreja. Ó, pastor, nós não temos ministro de música aqui, eu não tenho instrumentista aqui. Eu posso ir ali na igreja vizinha ali, né, na igreja batista ali, ou na embaixada tal, que eu sei que lá tem uma banda e tal. Posso. Deixa eu só fazer um parêntese aqui para a gente ficar muito atento. O embaixador do rei, adolescente, se você ouvir lá nos adolescentes, lá na reunião dos adolescentes que você tem na igreja, se você der um violão para ele, ele vai tocar até sem saber. Ele vai querer tocar. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Aí você leva para a embaixada, ele fica envergonhado, não sei o quê, faz corpo mole. A gente tem que entender isso aí, tá? O que que tem diferente lá nos adolescentes? Menina, certo? Tem menina. E para quem já foi jovem sabe, né? Você pega um violão, junta dois, três ali e volta para cantar, você vira o astro, né? Por alguns minutos, tal. Isso está na cabeça do adolescente também, não é diferente não, tá? Então ele tem mais motivação para tocar lá, naquele outro ambiente onde tem a menina, ou quando tem um encontro com o mensageiro do rei, do que para tocar aqui. Você tem que trabalhar com isso aí nele, no sentido de motivar, de entender, né? Mas de trazer para perto de você na questão de ajudar lá na música da embaixada.
Às vezes ele está com o violão em casa guardado, às vezes está com o violão na caixa ali ou na Queremos capa margarina? guardadinho, mas não Olha a abre bala na que tá metendo baixada. na bola dele. Fechei. Cláudio, teu fone tá aberto? O seu microfone está aberto, Cláudio. Tô tentando fechar aqui, mas não estou conseguindo. Opa, eu achei que não tava. Tranquilo. Tem alguma pergunta, Cláudio? Abrindo então para os demais irmãos, se tiver mais alguma pergunta, podemos fazer. Depois nós vamos liberar o nosso conselheiro Jairo aí e eu vou para as partes, considerações finais do nosso encontro, da nossa reunião de hoje. Mais alguma pergunta, irmãos? Então vamos encerrando, agradecemos mais Eu uma vez. quero, Opa, graças a Paz, meus irmãos, eu quero só parabenizar o irmão Jário aí pela explicação aí, irmão Jário, desde 1900 e lá vai bolinha, que eu corro nesse ramo aí de buscando ser um conselheiro de embaixador do rei, né? Trabalhando com crianças, né? Esse tempo todo. E quando eu cheguei aqui em Luciana, aqui no Goiás, eu tive um grande desafio, sabe, o Hélio e Jário, meus irmãos, porque eu não toco nada, né? Não toco nada. Eu tinha muita dificuldade com isso, né? E aqui sempre me chamavam de conselheiro, de embaixadores do rei, lá em Fortaleza também, em Teresina, né? Que eu aprendi com o conselheiro Wildes, em 1991, ou foi antes disso ainda, que a gente tinha que dar a cara a tapa e se não tinha ninguém, a gente vai fazer, né? E eu ainda moleque, eu comecei a fazer esse negócio e eu amo trabalhar com isso. E agora eu tenho o privilégio de trabalhar com o Neo Segres, que é meu genro, né? E o Neo Segres toca demais. Então, nós estamos vivendo um bom momento, Jair, nesse sentido, e você trazendo essas músicas aí me levou lá para, sabe, viver aquelas raízes lá de embaixador. Maravilha, meu irmão. Estou muito feliz com isso, muito feliz. Muito obrigado, Jair. Amém, amém. amém, conselheiro Maurício. Deus continue abençoando aí, realmente o ministério aí na Igreja Batista Alvorada, em Lusiânia. E, como eu falei no início, né, alguns irmãos já trabalham com embaixadores do rei, outros iniciando o trabalho, tendo a primeira experiência com a organização, e essa mistura é muito importante para a nossa organização Embaixadores do Rei. Então, agradecemos ao conselheiro Jairo, agradecemos pela fala, pela palestra, compartilhar algumas histórias, algumas décadas de experiência com a organização Embaixadores do Rei e que possamos continuar avançando nesse ministério e com a música como parceira, realmente, com a música ocupando a real importância na organização Embaixadores do Rei e alinhada ao estudo bíblico na nossa organização, que continuemos abençoando e sendo abençoados nesse ministério com embaixadores do Rei.